Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur qui se cache quelque part ailleurs, monsieur l'ambassadeur du Brésil, monsieur le professeur, cher Olivier, monsieur le directeur des ressources et de l'information scientifique, cher François Cavalier, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour Sciences Po d'accueillir ce soir monsieur Franklin Martins. C'est une très belle initiative, comprise conjointement Gaspard Estrada, qui connaît par cœur Sciences Po depuis toujours. C'est un étudiant qui n'a jamais quitté les lieux et qui, au fond, anime à Sciences Po le cœur de notre communauté latino-américaine. Et avec le soutien d'Olivier Daben et de l'OPALC, avec l'enthousiasme de la bibliothèque, nous avons la chance donc d'accueillir Franklin Martins aujourd'hui pour la présentation de l'extraordinaire somme en 3 tomes que vous avez consacré à une exploration historico-musicale du Brésil du XXe siècle. Alors, cette somme, elle n'existe pour autant que je le sache encore aujourd'hui qu'en langue portugaise. Elle sera, j'espère, traduite un jour. Et du coup, l'exercice le plus compliqué pour moi consiste à essayer de dire ce titre en portugais, une langue que je ne pratique pas. Quem foi que inventou o Brasil? Qui a inventé le Brésil? Voilà la question que vous nous posez. Très belle question. Je le disais, que vous avez choisi d'aborder au travers de la culture musicale du Brésil, des cultures musicales du Brésil. J'utilise le pluriel à dessein parce que s'il est un pays où la diversité des traditions musicales est le reflet de la diversité de la population, c'est bien le Brésil. Nous autres Européens croyons connaître un peu la musique brésilienne parce que nous connaissons vaguement la samba ou la bossa nova, mais la vérité c'est que la musique brésilienne est beaucoup plus complexe, que ses racines plongent très loin dans l'histoire des populations qui constituent le Brésil, qu'elles soient d'origine amérindienne, africaine ou européenne. Et je crois que le tour de force que vous réalisez avec cet extraordinaire parcours historique d'un siècle, c'est d'arriver à montrer comment la musique a pu être ferment d'unité entre ces populations. Nous savons tous que la musique est l'occasion pour chacun d'exprimer sa passion. C'est un puissant révélateur des passions humaines. Elle nourrit aussi parfois un sentiment d'appartenance commune, notamment d'appartenance nationale, et je ne pense pas simplement aux hymnes nationaux qui peuvent exacerber ce sentiment d'appartenance nationale. Or, vous nous montrez comment la richesse et la diversité de la musique brésilienne a façonné l'histoire du Brésil au cours du XXe siècle. Et au cours de la conférence de ce soir, vous allez vous concentrer plus particulièrement sur la première moitié du siècle et même singulièrement sur une décennie un peu agitée de l'histoire brésilienne, mais au fond, l'histoire brésilienne est agitée, quelle que soit la période, et l'actualité la plus récente nous le démontre encore. Vous allez vous concentrer sur les années 1930, qui ont commencé avec un coup d'État, qui se sont achevés sous une dictature, celle de l'Estado Novo. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'histoire de cette époque et ce sera très fascinant d'entendre la manière dont vous analysez le rôle de la musique dans l'écriture de l'histoire de cette décennie. Permettez-moi donc, pour conclure, de vous remercier à nouveau très chaleureusement d'avoir accepté de vous arrêter à Sciences Po ce soir, d'avoir accepté que soit organisée dans ces lieux de notre bibliothèque une exposition en lien avec ces très beaux ouvrages. Merci du principe de cette conférence que vous assurez pour nos étudiants et pour les invités qui se sont réunis ici pour vous ce soir. C'est Olivier Daben qui va assurer les échanges entre vous et la salle. À toutes et à tous, je souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Sans plus tarder, je me propose de vous donner la parole pour commencer votre conférence. Bom, eu vou falar em português. Eu peço desculpas aos professores e alunos de língua francesa. Embora eu fale francês, eu não sonho em francês. Eu falo várias línguas, mas não sonho em nenhuma outra língua que não seja o português. Isso quer dizer que fala mesmo, eu só falo português. Eu queria dizer do meu prazer de estar aqui. Eu vivi na França, fui exilado político na França. A França me acolheu em períodos muito difíceis da nossa história. E, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Eu não sou um musicólogo, tampouco sou um historiador. Eu sou um jornalista e um militante político.
E é como jornalista que eu me debrucei sobre essa tarefa de pesquisar, estudar como que a música brasileira refletiu os diversos acontecimentos políticos da nossa história. Isso é um trabalho de jornalista. E eu comecei a fazer isso de uma forma espontânea, com quase todas as coisas interessantes que a gente faz na vida, eu comecei a fazer sem grande planejamento. Eu, em 1997, 98, eu comecei a fazer um site, naquela época nem se chamava blog, sobre política no Brasil. E botava meus artigos, minhas crônicas, meus comentários, eu era jornalista político. E daqui a pouco eu comecei a botar documentos que eu achava importantes da história brasileira, eu comecei a botar ali. Depois comecei a botar trechos de discursos de personalidades brasileiras ao longo da história, para que as pessoas pudessem se lembrar como era a voz de Getúlio Vargas, ou de Juscelino, ou de Carlos Lacerda. Depois achei interessante, comecei a botar umas musicazinhas aqui e ali, e alguns amigos começaram a me mandar músicas sobre política de outras épocas, muito mais antigas, e eu fui me dando conta, aos poucos, da extraordinária riqueza musical vinculada à política no Brasil. Então, isso que no início era, vamos dizer, um trabalho que eu fazia assim, de botar umas músicas ali, aos poucos foi se tornando um hobby, depois foi se tornando uma cachaça, como a gente diz no Brasil, uma obsessão, e aos poucos eu fui me defrontando que eu estava entrando num terreno espetacular que eu não conhecia e que nós conhecíamos no Brasil apenas de forma fragmentada. Tem música sobre política em tal época, tem música sobre política em tal época. Minha avó cantava aquela música, minha mãe cantava aquela música, mas a gente não se dava conta do caráter quase sistêmico que havia sobre a produção musical vinculada à política no Brasil. Então, eu, ao descobrir isso, eu comecei a trabalhar e eu fiz essa pesquisa durou 18 anos, mas, na verdade, eu só trabalhei 14, porque os 4 anos que eu tive no governo eu não tinha tempo para nada, então, mas foram 14 anos de muita pesquisa. E, ao todo, eu reuni cerca de 1.100 e poucas músicas que foram gravadas no momento dos acontecimentos, ou logo depois, 2, 3, 4 anos depois. Não é, por exemplo, um enredo de escola de samba sobre a revolta da Chibata. Vou dar um exemplo, Mestre Sala dos Mares, que muitos de vocês vão conhecer, que é uma música lindíssima do Aldir Blanc. Ela fala sobre a revolta da Chibata, uma revolta dos marinheiros contra os maus tratos na Marinha em 1910. E ela tem enorme importância, porque ela permitiu às novas gerações voltar, revisitar aquele episódio da história do Brasil. Mas ela não está no livro. Por quê? Ela foi composta 60 anos depois. Eu fui descobrir uma preciosidade, que é uma música chamada Os Reclamantes, que foi composta e gravada no próprio momento dos acontecimentos. Entende? Porque o que me interessava muito era como que a sociedade naquela época, de alguma forma, tinha reagido ou tinha sentido aquele fato político que estava ocorrendo. Então, é uma pesquisa que começa com a indústria fonográfica no Brasil. A indústria fonográfica no Brasil começou em 1902 e vai até 2002, que é o início do primeiro governo do presidente Lula. Então, são 101 anos, basicamente o século XX, de músicas sobre política no Brasil. É bom dizer que tem músicas que são anteriores a 1902. Inclusive, a primeira música do livro ela é uma música que foi composta e cantada em 1990, logo depois da proclamação da República. E eu vou falar sobre ela, inclusive vou tocar ela aqui. Mas, vamos dizer, o período que abarca é basicamente, com maior rigor, é um período de 100 anos, de 1902 a 2002. Pois bem, o que me impressionou muito nessa pesquisa, antes de entrar propriamente nas músicas? O que me impressionou muito na pesquisa é o fato de que praticamente todos os eventos políticos significativos no Brasil, todos os processos políticos, todos os costumes, todos os vícios políticos, etc., de uma forma ou de outra, eles foram objetos de músicas compostas e cantadas no calor dos acontecimentos ou logo depois. Ou seja, há uma permanência na música sobre política no Brasil. E isso não é algo que existe em todos os países do mundo. Você pegar a França tem
Comuna de Paris, você tem música, você tem música. Você tem músicas sobre a Revolução Francesa, você tem música na resistência contra o nazifascismo, você tem músicas em diversos períodos. A mesma coisa vale na Itália, a mesma coisa vale no Chile, a mesma coisa vale na Argentina, Revolução Mexicana, quantidade de corridos durante a Revolução Mexicana. Mas, geralmente, superado esse período de intenso enfrentamento político, de aguda confrontação social, a música sobre política meio que hibernava e só ia se manifestar em outro momento agudo de confrontação social. No Brasil, ao contrário, é permanente. E por que é permanente? Essa é a primeira indagação. Por que nós temos músicas sobre praticamente todos os eventos políticos ocorridos durante um século e também antes, mas aí já é outra história que não vou falar aqui hoje, não. É porque é difícil explicar. Eu acho que tem algo que tem a ver com a nossa falta de cultura letrada durante o século XIX. Ou seja, a transmissão da nossa experiência não era uma transmissão por escrito, como em países onde o grau vamos dizer, de literatura, o grau de pessoas que liam e escreviam era muito alto. O Brasil tinha taxas de analfabetismo imensas. Para se ter uma ideia, a primeira faculdade, ou seja, a primeira escola de ensino superior no Brasil foi ser criada depois da chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808. Elas foram ser criadas em 1815. Se criou a de Direito em Pernambuco, a de Direito em São Paulo, a de Medicina no Rio, a de Medicina na Bahia. Universidade, que nos países de língua espanhola da América foram fundadas em 1550, 1560, no México, foi fundada no Peru. No Brasil, foi ser fundada em 1900 e pouco. Ou seja, nós tínhamos uma tradição de transmissão oral das nossas percepções. Isso não é muito diferente do que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Vai pegar, durante a Idade Média, a transmissão de cultura, de costumes, etc., da Europa é basicamente feita pela música e pelos versos e progressivamente pela música, quando a população não era, na sua maioria, alfabetizada. Por quê? Como é que eu transmito a minha experiência se eu não consigo escrever? E se a quem eu quero transmitir não consegue ler? Eu transmito o quê? Com versos, com rima, e pouco a pouco com ritmo, com música, porque é mais fácil de reter a música do que reter um verso ou do que reter um discurso. Então nós temos isso como uma base. Então nós temos na nossa cultura, no Brasil, você vai pegar a poesia no século XVIII, você já vai ter com Gregório de Matos, com outras pessoas, século XVII, XVIII, você já vai ter muita poesia sobre política, cáustica e também acompanhada por violão, vai indo, e quando D. João VI chega ao Brasil e leva alguma cultura musical, ou seja, partituras, piano, aquelas coisas todas começam a chegar ao Brasil, você vai desenvolvendo uma cultura de pegar aquilo que nascia, brotava espontaneamente nas ruas e começar a dar algum tipo de forma para aquilo. A partir de 1850, nós começamos a ter muito fortemente, 1860, 70, depois principalmente da Guerra do Paraguai, começamos a ter o teatro de revista no Brasil, ou o teatro, de um modo geral, que tem muita música sobre política, que vai ter. Isso vai, a chansonete francesa chega ao Brasil e vai para os cabarés dançantes, e no Brasil, no Rio de Janeiro, especialmente, o que era mais popular, porque os cabarés dançantes eram caros, eram os chopes berrantes, tomava-se cerveja e se cantava. E então isso foi criando uma cultura de registrar os fatos políticos. Depois, quando a indústria fonográfica nasce, em 1902, ela sintetiza tudo isso. E quando veio o carnaval, basicamente, o carnaval já existia antes, mas quando o carnaval se transforma numa festa cantada, numa festa pulada, numa festa saltitante, e deixa de ser aquele desfile de corso pelas ruas, como era antes, ou seja, o carnaval passa a depender da música, o carnaval faz o quê? As músicas de carnaval fazem, igualzinho ao teatro de revista, eles passam em revista os acontecimentos do ano anterior. Acontecimentos políticos, sociais, econômicos, culturais, comportamentais. Todos nós sabemos que carnaval é cantar o que aconteceu no outro ano. Tem canção de amor e tal, mas tem muita canção sobre os fatos evidentes. Então nós criamos essa cultura, isso se consolidou. Então a indústria de massa cultural no Brasil, ela se consolidaria nesse processo com uma indústria que fez o quê? A crônica da vida brasileira.
por causa de todas essas questões que eu abordei, e fez também a crônica política da vida brasileira. Isso não quer dizer, quero deixar bem claro, que os cantores ou os compositores eram dirigentes políticos, acertavam sempre, conheciam tudo, eram líderes do país. Não, eles eram, de certa forma, intérpretes de uma reflexão quase que instantânea sobre aquilo que tinha acontecido, certos ou errados, acertando ou errando. Mas eles faziam o quê? Eles reverberavam aquilo que estava nas ruas e devolviam para as ruas aquilo, porque aquilo ia ser cantado depois. Então, o que acho que nós temos é uma tradição de música sobre política no Brasil, fortíssima, que vem desde o final, meados final do século XIX, que vem até hoje, e que é algo que é feito de uma forma, de uma forma tão natural, tão espontânea, que nós nem nos damos, muitas vezes, não tem muitas vezes consciência de que isso ocorre no Brasil, e eu, pessoalmente, gostaria de ver outros estudos, mas eu acho que é um fato singular em termos de nossa cultura. Bom, posto isso, que é uma questão mais geral, ou seja, a música brasileira ela faz uma crônica da política. Isso não quer dizer que ela só faz crônica. No período da ditadura militar, por exemplo, ela não se limitava a fazer a crônica, até porque a música era censurada. Então ela tinha que encontrar meios para exprimir o que ela sentia, criticar, pedir liberdade, pedir democracia, denunciar torturas, denunciar maus tratos, denunciar prisão, arbitrariedade, falta de democracia. Ela tinha que encontrar maneiras de fazer isso. Encontrou diversas. As chamadas letras duplex, que você falava de uma coisa e, na verdade, você estava falando de outra. Um caso comum, apesar de você, do Chico, é um caso comum. Entende? Quer dizer, apesar de você amanhã, de ser outro dia. Era como se fosse ele virando para uma mulher dizendo, apesar de você, eu vou ser feliz de alguma coisa. Mas ele estava dizendo algo contra a ditadura. Um outro caso muito... O Luiz Airão tem um samba muito interessante, que chama... O primeiro nome foi 13 anos. E era... A ditadura fazia 13 anos. E ele dizia, eu posso morrer, mas eu vou te matar, eu não quero saber. Blá, blá. Aí censuraram a música e ele não pôde. Ele trocou o título de 13 anos para divórcio, porque tinha acabado de ser aprovada a lei do divórcio no Brasil. Entende? Então, quando ele botou com o nome de divórcio, fazia todo sentido aquela música para alguém que queria se divorciar da mulher, e passou. E todo mundo cantava aquilo, não com uma música sobre divórcio, com uma música política. Então, assim, iam sempre, às vezes você registrava a música com outro nome. Às vezes você falava uma coisa, eles só iam perceber que aquilo tinha a ver com política depois. Então, nesse período da ditadura, nem sempre é uma crônica o que nós assistimos. O que nós assistimos mais, muitas vezes, é uma luta através da esfera musical, uma luta por liberdade, uma luta por democracia, uma denúncia dos maus tratos, a denúncia da tortura, a denúncia das prisões, etc. e tal. Mas também, à medida que vai se reconquistando espaço democrático, elas começam a fazer crônica da política novamente. Bom, isso posto, eu vou entrar, eu fiz uma escolha que pode não ser que talvez um ou outro de vocês gostaria, mas eu resolvi, é impossível falar sobre 100 anos de música. Então eu fiz uma escolha de pegar a Velha República, ou a República Velha, ou Primeira República, como dizem na academia, de um modo geral, e a Revolução de 30, é um período mais ou menos de 30 a 40 anos, que é algo que vocês provavelmente jamais ouviram essas músicas, entende? Então, tem esse lado também de estimular a curiosidade. Eu poderia fazer sobre outros períodos, mas eu vou concentrar nesse daqui e vou fazer da seguinte forma, eu vou botar algumas músicas para tocar uns trechinhos, vou ir comentando, etc. e tal. Então, nós vamos começar com uma música que é a que dá o título ao livro. Quem foi que inventou o Brasil? Quem foi que inventou o Brasil é uma marchinha de Lamartine Babo, de 1934. Será que eu consegui uma garrafinha d'água para mim? 1934. E ela é muito interessante porque ela, de certa forma, ela fala tudo isso que eu estou dizendo aqui, ou seja, faz uma crônica do que acontecia no Brasil, ela comete erros, ela, ao mesmo tempo, é muito confiante sobre a cultura brasileira. Então, eu vou botar um trechinho dela aqui para vocês ouvirem. E espero que exiba a letra aqui atrás. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral,
abril, 2 meses depois do carnaval. Depois Cici amou Peri, Peri beijou Cici ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Depois Cici virou Yaya, Peri virou Ioiô, e lá pra cá tudo mudou. Passou-se o tempo da vovó, quem manda é a Severa e o cavalo Mossoró. É muito interessante porque ele primeiro diz o seguinte: o Brasil é um encontro de várias culturas, de várias civilizações. A cultura indígena é Peri, Ceci e seu Cabral são os portugueses, os europeus, e depois ele vai dizer que Peri virou Ioiô, ou seja, são os africanos. Ou seja, é uma mistura de tudo isso. E ele deixa claro, o Brasil existe sendo uma mistura de tudo isso. Mas ele logo depois ele diz o seguinte, que aí é o Paraty, que é a cachaça, o Guaraná, ele mistura todas as coisas. Logo depois ele diz o seguinte: mas isso foi no tempo da vovó. Hoje quem manda é a Severa e o cavalo Mossoró. Alguém aqui sabe quem foi Severa e o cavalo Mossoró? Ninguém sabe. Eu tinha uma vaga ideia, quando comecei a fazer trabalho, que era o Mossoró. Mossoró foi um cavalo pernambucano que em 1934, em 33, aliás, ganhou o primeiro Grande Prêmio Brasil. Todo mundo achava que os cavalos argentinos, uruguaios, franceses iam chegar e ganhar o primeiro Grande Prêmio Brasil. Nós não tínhamos cavalo, nós com nós sentimento de vira-lata, nós não tínhamos cavalo para competir com os cavalos argentinos. E Mossoró, um tordilho pernambucano, Mossoró quer dizer, em Tupi-Guarani, o vento que vem do norte. O vento que veio do norte, na reta final, atropelou por fora e ganhou o primeiro Grande Prêmio Brasil. Foi uma comoção no Hipódromo da Gávea, quase que carregaram o Mossoró nos ombros, entende? Tamanho entusiasmo, entende? Bom, então o cavalo Mossoró está explicado. Eu digo, e a Severa? E daqui para lá e de lá para cá, eu não conseguia descobrir quem era a Severa, até que um dia a internet, porque eu só fiz esse trabalho por causa da internet, a internet, eu estou lá, aí tem assim, o Fado da Severa. Eu entrei assim, sem maiores coisas, Fado da Severa, e eu olhei, e o Fado da Severa, e aí fui ver o seguinte: em 1931 foi rodado o filme A Fadista Severa em Portugal, que aliás é um filme belíssimo, aconselho a vocês a verem na internet, tem gratuito, uma fotografia belíssima, um filme preto e branco, evidentemente. Pois bem, conta a história da Fadista Severa, que viveu em Portugal e morreu em 1840, e que foi o grande nome que lançou o fado em Portugal. Pois bem, a Fadista Severa, quase 100 anos depois, foi feito o filme como ela. Esse filme, em 1933, passou no Brasil, foi o primeiro filme falado em português que os brasileiros assistiram, porque já tinha filme falado, mas em inglês, foi o primeiro, então foi um sucesso extraordinário. Em 1933, então o nosso Lamartine registra esse fato, faz a crônica desse fato, ou seja, quem manda é a Severa e o cavalo Mossoró. Queria chamar a atenção de vocês que o Lamartine diz aqui que o Brasil foi descoberto no dia 21 de abril, e ele está errado. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril. 21 de abril é a morte de Tiradentes. E isso mostra que a gente deve baixar um pouquinho a bola dos nossos compositores e dos nossos cantores, porque eles erram igualzinho a gente. Pois bem. Então, posto isso, quem é que inventou o Brasil? Nós estamos querendo dizer com isso o seguinte: a nossa música inventou o Brasil ao fazer uma fusão cultural de tanta coisa diferente e ao ser capaz de falar sobre os acontecimentos, ao ser capaz de errar e de se levantar e de errar de novo, que é assim que a gente avança na vida. Entende? Então, ela nos permite o quê? Estudar a nossa história, a história da República, de uma forma interessante, de uma forma humana, sem tanto rigor e conceitos acadêmicos, mas com o quê? Com vida, entende? Que às vezes falta a academia e vocês sabem disso. Bom, isso posto, vamos começar com a nossa série de músicas aqui. Nós vamos conversar com uma música deliciosa que se chama, obrigado, As Laranjas da Sabina. Em 1889, a República foi proclamada em 15 de novembro de 89. Em junho de 89,
Uma vez, a princesa Isabel estava passando em frente à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e tomou umas vaias, porque o sentimento republicano estava crescendo. Aí o chefe de polícia ficou indignado com aquilo e não sei por que razão ele achou que as vaias tinham partido de um local onde tinha uma mulata chamada Sabina que vendia laranjas para os estudantes de medicina. Então ele proibiu ela de continuar a vender laranja. Os estudantes ficaram indignados, fizeram uma passeata defendendo o direito de Sabina de vender laranja na porta da escola, desfilaram pelo centro do Rio de Janeiro, foi uma festa. Começaram a passar nos jornais, os jornais descia gente, papel picado, daqui a pouco tinha Viva da República, Viva da Rui Barbosa. O chefe de polícia teve de recuar da sua proibição e assim Sabina, que apenas vendia laranja na porta da escola de medicina, se transformou numa bandeira republicana. Em novembro vem a proclamação da República, em janeiro existe um teatro de revista, uma revista de teatro do Arthur de Azevedo, que é lançada em janeiro, e onde tem um tango brasileiro, não é o tango argentino, um tango chamado As Laranjas da Sabina, que vocês vão ouvir. A gravação não é muito boa, porque é uma gravação mecânica, as gravações elétricas chegaram ao Brasil, e no mundo, basicamente, em 1927 apenas, e as gravações mecânicas, quando era voz de mulher muito estridente, ela pipocava, entende? Então, vamos abstrair isso aí e vamos ver As Laranjas da Sabina. Essa música que pega aquele espírito logo depois da proclamação da República, é interessante ver o seguinte, nessa mesma teatro de revista ele já teve uma música censurada, porque ele falava das vendas de patentes das Forças Armadas na Guarda Nacional, já teve uma música censurada ali. Mas, de qualquer forma, essa música abre um período onde, a partir daí, como eu disse, nós vamos ter praticamente todos os grandes eventos da República, nós vamos ter alguma música sobre elas. Rapidamente, eu vou passar alguns aqui para vocês verem. Porque se pegar Revolta da Chibata, como eu falei, nós vamos ter música. Se você pegar a disputa entre Paraná e Santa Catarina por questões de fronteira e logo em seguida a Revolta do Contestado, tem música sobre isso. Se você pegar Coluna Prestes, tem música sobre isso. Se você pegar Tenentismo, tem música sobre isso. Todos esses eventos existem músicas sobre isso. Todos os presidentes da República, a partir de 1910, foram objetos de música, de um modo geral, música sacaneando eles, gozando eles, não era música a favor. Também tinha música a favor, mas não era o predominante. Então, eu vou pegar algumas aqui, eu vou pegar, por exemplo, aquela música que eu mencionei, da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ocorre em 1910, contra os maus tratos na Marinha. Ela tem um impacto muito grande, porque os marinheiros tomam os navios da Marinha na Baía da Guanabara, viram os canhões contra a cidade do Rio de Janeiro, dão tiros de advertência e dizem: ou acaba os maus tratos na Marinha, ou nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. E militarmente a situação estava sob controle deles. Eles eram dirigidos, liderados por João Cândido, um marinheiro negro, que passou a história como almirante negro. Então, o governo é obrigado a recuar, o governo cede, acaba com os maus tratos na Marinha, e isso acabou mesmo, e anistia todos os revoltosos. A anistia não funcionou, não. A maioria dos principais dirigentes terminou presa. Muitos deles foram mortos na cadeia porque foram postos numa cela onde se jogava cal, e aí as emanações de cal, entende, era como um veneno contra eles, entende? E foram todos expulsos da Marinha. Mas essa música, ela pega esse momento aonde o presidente da República está assinando a anistia. Parece evidente. Sou alcance de fama, maroto de opinião, mandou um radiograma para o chefe da nação. E o nosso presidente ganhou logo simpatia, um decreto baixo urgente, concedendo anistia. Tudo volta a seu lugar e já ninguém mais tem receio, muito embora já pensares, mas não haja bombardeio. É interessante que a gente ouvindo essa música, a gente percebe uma coisa que, de um modo geral, não é o que marca
o estudo da revolta da Chibata, que é o seguinte, foi o pânico que tomou conta do Rio de Janeiro quando eles tomaram os navios. A população saía, mesmo quem era simpático à revolta saía, gente se mudando para Petrópolis, foram 3, 4 dias de pânico no Rio, porque se eles bombardeassem, os efeitos sobre a população poderiam ser muito grandes. Isso a música deixa isso claro, entende? Outra revolta que nós temos, a revolta do contestado, que é depois bem depois de Canudos. Canudos vai terminar em 98, eu acho. A revolta do contestado é mais ou menos 1913, 1914. Ela é sobre esse episódio, composta na época com todos os preconceitos da população urbana e da intelectualidade urbana contra o messianismo das populações rurais. Esse tal José Maria é o líder da revolta. É um conselheiro novo. Esse tal José Maria é um conselheiro novo. Com a sua profecia vai fanatizando o povo. Com a sua profecia vai fanatizando o povo. Pois bem, só um lembrete a vocês. Todas as músicas do livro, elas estão num site chamado quemfoiqueinventou-o-brasil.com. Não tem BR, onde as músicas que estão em domínio público podem ser escutadas na íntegra, as que não estão em domínio público pode ser encontrado um trecho. Estão lá, as 1.113 músicas estão lá. Pois bem, eu vou dar um pulo agora, vou para frente e vou para 1922, porque em 1922 a República Velha começa a entrar em crise. Com a eleição de Arthur Bernardes, em 1922, o Arthur Bernardes era até um homem nacionalista, um homem de bem, um mineiro e tal, mas ele, quando a candidatura dele vai emplacando, fruto do acordo da política do café com leite, ele tem um comportamento muito despótico e ele bate de frente com a oficialidade das Forças Armadas, a jovem oficialidade, os tenentes, que eram uma força progressista em construção e surgimento naquele momento. Ele tinha vários apelidos, Rolinha e tal, e o mais conhecido era Aicelmé, porque ele tinha uma barbichazinha, então diziam que ele era como um bode, então Aicelmé, aquela coisa e tal, quer dizer, do coisa. Então, essa música aqui é dizendo que ele não vai botar os pés no Palácio das Águias, que era o Palácio do Catete naquela época. Ele venceu as eleições na República Velha sempre eram vencidas pelo poder, era um jogo de carta marcada. Ele vence, vai governar os 4 anos com o estado de sítio, debaixo de forte repressão, para os padrões da época, uma repressão muito forte. E em 22 também, logo depois que ele assume o poder, o governo, tem a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ou seja, o movimento tenentista bota a cabeça de fora, começa a enfrentar. Não tem música sobre os 18 do Forte, porque estava em estado de sítio. Mas em 24 você tem a revolta de São Paulo e a revolta do Rio Grande do Sul, com os tenentes. Eles fazem a revolta, são derrotados. Em São Paulo eles resistem 30 e poucos dias, a cidade é bombardeada por aviões para fazer com que as tropas revoltosas tivessem que sair da capital. Eles chegam, inclusive, a botar para fora da capital o governador. Eles acabam se juntando no Paraná, a coluna de Isidoro Dias Lopes, que vem de São Paulo, com a coluna de Luiz Carlos Prestes, que vem do Rio Grande do Sul, e o que vai dar origem à coluna Prestes, a famosa coluna Prestes. E aqui tem uma música deliciosa, uma música caipira, composta em 24, que não foi gravada em 24, só foi gravada em 29, mas foi cantada no interior por Cornélio Pires. Cornélio Pires tinha uma espécie de uma trupe que ele visitava a cidade do interior, saía cantando, fazendo espetáculo, contando causa, piada, aquela coisa toda. E ele compôs essa música nessa época, que é sobre a Revolução de São Paulo, num momento onde a Revolução de São Paulo ainda não estava decidida. A Revolução de São Paulo para mim não foi bom. Pela notícia que corre, o revoltoso tem razão. A ele que defendiva essa nossa situação. O revoltoso ganhara, eu pulei solo no chão. Aí tem outra música do Paraná, que é um fandango português do Paraná, cantado lá, também em cima do mesmo episódio.
no Rio Grande do Sul, que meu peito não dão. Declaram revolução, que meu peito não dão. O estado de São Paulo, que meu peito não dão. Formou seu batalhão, que meu peito não dão. Teve a Rabequinha. A fortaleza da Barra, que meu peito não dá, carregou em seu canhão, que meu peito. Esses episódios são de 24, 25, 26, eles já mostram que a República Velha estava fazendo água, que o velho pacto das elites já não conseguia mais absorver a complexidade da vida urbana, cultural, intelectual, política que vinha surgindo. Então, quando vem nosso amigo, o seu Mé, ele termina o seu mandato, de 22 ele vai a 26, depois vem o Washington Luiz. Washington Luiz tenta, no final do seu mandato, emplacar um paulista como ele, na prática isso é o rompimento da política do café com leite, porque Minas fica magoada e vai se juntar com os dissidentes. Então, a política do café com leite e a República Velha vão fazendo água. E nós vamos ter a primeira eleição efetivamente disputada da República Velha, que vai ser a reeleição que opõe, de um lado, Júlio Prestes e, de outro, Getúlio Vargas, entende? E que vai desembocar na Revolução de 30. É muito interessante isso aqui, porque vocês viram que eu trouxe uma música caipira aqui, gravada em 29. Em 29, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Em 27... a música no Brasil passa a ter a gravação elétrica, deixa de ser só a gravação mecânica. A gravação mecânica era toda concentrada numa gravadora do Rio de Janeiro, a Casa Edson. Quando vem a gravação elétrica, ela vai para São Paulo, também fica no Rio, logo temos 4 gravadoras, ou seja, acaba aquela situação de monopólio, novos gêneros musicais começam a entrar, e em São Paulo, esse Cornélio Pires, que tinha feito essa música que eu falei, ele vai à Colômbia, e diz o seguinte: eu queria que vocês gravassem as minhas músicas caipiras. Aí os caras dizem: não tem público para isso, você é doido. Não, mas eu quero, vai, conversa e tal. O cara disse: se você pagar, eu gravo. Ele disse: tá, então, eu quero 6 discos, de um lado e de outro, 5.000 cópias de cada um. Uns discos eram de causos e outros eram de músicas. Os caras disseram: você enlouqueceu, aqui a gente tira 500 músicas. Ele disse: não, eu quero 5.000 de cada um. E quero que seja um selo de cor diferente, e só quem vende sou eu. Na verdade, foi a primeira produtora independente do Brasil, foi a do Cornélio Pires. Saiu e em 2 meses ele estava de volta para prensar em mais disco, porque ele tinha vendido tudo nas excursões que ele fazia, porque ele parava nas cidades do interior, dava show e vendia disco, entende? Pronto. Pois bem. Então, em 1929, a música caipira entra no circuito. Foi tamanho o sucesso da música caipira entrando no circuito, porque era uma música que dialogava com o povo rural, mas também com o povo que tinha ido para as cidades, mas que ainda tinha uma cultura rural. É muito interessante que não tinha cantor caipira suficiente. Então, há uma dupla chamada Mande Sorocabinha, que eles tocavam numa gravadora com o Mande Sorocabinha, e na outra eles tocavam com o Olegário e Lourenço, entende? Mas era a mesma dupla. Entende? Eles fizeram 5 músicas sobre a Revolução de 30. Como eles eram paulistas, no início, batiam palma para Júlio Prestes. No final, eles já estavam dando vivas a Getúlio Vargas, porque foram mudando de posição ao longo do período. E eu selecionei 3 que mostram como que é quase em tempo real. Isso é 1 ano e pouco, eles fazem 5 músicas. Então a primeira música, da dupla Mande Sorocabinha, olha só, Paulista e Gaúcho. Paulista colhe o café, é o café que vale ouro. Larilala, e é o café que vale ouro. Dentro do Brasil inteiro, pra fora metade do couro. É São Paulo, né? São Paulo é tudo. O Brasil é um detalhe. O Brasil é um detalhe, é São Paulo. Aí o que acontece? Vem as eleições, o Júlio Prestes ganha a eleição, todo mundo sabia que ia ganhar, porque eleição na República Velha ganhava sempre o poder, mas havia um clima de que, embora ele ganhou a eleição, dessa vez a coisa é diferente. Primeiro, porque o Getúlio teve uma votação muito grande, o Getúlio fez uma campanha de massas, ele fez comícios, na República Velha não tinha isso, ele fez comícios nas principais cidades do país, ele levantou o país, ele conectou com o movimento tenentista adiante, ou seja, ele passava a ideia de mudanças, de fato. Então, vem as eleições, Júlio Prestes ganha no voto viciado, mas há a sensação de que o jogo não tinha acabado. E aí tem essa música também de Mande Sorocabinha. Vamos reparar que eles já estão subindo no muro.
Júlio Prestes ganhou a força da votação. Querem colocar o Getúlio com a revolução. Mas o que o povo quer é um governo bom, é que acabe com a crise e melhore a situação. Bom, aí chega em 3 de outubro, estoura a Revolução. Em 20 dias o governo cai, as tropas vêm do sul, vão tomando, tem a Batalha de Tararé que nunca houve, na fronteira de São Paulo com o Paraná, ou seja, Washington Luiz é preso, e aí eles fazem essa música. No dia 3 de outubro rebentou a revolução, foi uma coisa bem feita, uma bonita combinação. Minas e no Rio Grande e outros pontos da nação. O exército já levantou aí com suas armas na mão. Contra o Washington Luiz, brasileiro mais turrão. Quer ver, os paulistas, Washington Luiz para eles já virou o brasileiro mais turrão. Questão de meses, entende? Pois bem. A Revolução de 30, a música na Revolução de 30 é muito interessante porque ela está marcada por 2 verbos. Os verbos ir e os verbos vir. Em 29, quando o Júlio Prestes é lançado candidato, os verbos já começam a aparecer. Seu Julinho vem, Lamartine e Bal. Julinho vem, se o mineiro lá de cima descuidar. Seu Julinho vem, mas custa muita gente a de chorar. Aí logo em seguida já tem uma resposta. Ele vem porque ele quer ganhar vintém. E já goza também o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele vai dizer estradeiro, porque o Washington Luiz, o slogan dele é governar era abrir estradas e tal. Então, vem já uma gozação em cima do Washington Luiz e do seu Julinho. Ele é estradeiro, é sim senhor, habilitado, é sim senhor, mas o cruzeiro, é sim senhor, o Volgorado, é sim senhor. Vem, Francisco Alves cantando. Pra ganhar vintém, vem seu Julinho, vem aproveitar. Vocês já notam a diferença da qualidade da gravação. A gravação é elétrica, ela já tem nuance, não é mais gritado, não é sacudido, tudo isso. A referência aqui ao Cruzeiro e o Ovo-Gorado é porque o Washington Luiz tinha dito que ia reformar a moeda, acabar com R$1.000 e criar o Cruzeiro, quando subiu o governo, e nunca fez isso. Então, deram essa gozação aí. Aí tem uma resposta já aqui, ele não vem para ganhar vintém. Essa resposta é de ninguém menos do que do senhor. Falar que para nosso bem, Jesus já designou que teu Julinho é quem vem. Essa história que anda aí, de vem pra ganhar vintém. Ele não precisa disso, nem de aproveitar também. Você vê, o cantor é o mesmo, é o Francisco Alves nos dois, entende? E essa história é interessante porque o senhor, depois que o Julinho Prestes se elege, o senhor manda uma carta para o Julinho dizendo o seguinte, não sei se você se lembra, porque ele compôs essa música num sarau que houve na casa, eu acho que do Mário de Andrade, para o Julinho Prestes. E aí ele disse, não sei se você se lembra que eu compus e tal, é que eu estou em dificuldade, estou precisando de um emprego, aí manda uma carta para o Julinho Prestes, não sei o que aconteceu, porque o senhor morreu 2 meses depois, então o Julinho Prestes não resolveu o problema dele, mas isso é interessante também. Aí, você vê só, nós estamos no ir e vir, aí vem a Revolução, Getúlio ganha, então Getúlio foi. O Cambuci é um bairro de São Paulo, mas era também onde ficava a prisão do Cambuci, que era onde ficavam presos os presos políticos contrários à elite paulista durante a Revolução de 30, a famosa Bastilha do Cambuci. Daí a referência na música aqui. Aí você vê, seu Getúlio vai para o poder. E o que acontece? Continua o ir e vir. Nós vamos ter o seu Barbado, o Barbado foi-se. O Barbado é o Washington Luiz, que é deposto. O Rio Grande tem cordeiro menorzinho, amarrou com Lamartine e Bal. telegrama um cavalo do Obinito. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não falta mal,
se o Barbado não volta mais, o Bico do Lacre, que era outro apelido do seu Julinho Prestes. O seu Julinho Prestes tinha um nariz muito vermelho, assim como tivesse sempre resfriado. E aí um jornalista, Macedo Soares, botou o apelido nele de Bico de Lacre, que pegou. Então agora a música, a gozação, vem que o Bico de Lacre não volta mais. Quando o Barbado ficou sujo, num forte foi veranear. Copacabana é linda praia, mas pra tomar banho de mar não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Bico de Lacre, coitadinho. Nós estamos falando dos verbos ir e vir. E aí tem uma composição deliciosa que fala sobre o verbo ser. É uma aula para uma escola primária, onde a professora começa a discutir o ir e vir, mas bota o verbo ser. E ela vai mostrar uma mudança importante na vida política do país aqui, que é o seguinte: antes, na República Velha, todos os políticos eram barbados. Na nova República, depois da Revolução, todos são rapados, não tem mais barba. Um sinal de que eles iam ter que disputar eleições, vida pública, e não só ficar falando com elite como era antes. Apa, pé, obó, ubu, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6. Silêncio! E a assessora ali, estão todos presentes e, portanto, vamos começar a lição. Professor, o Julinho não veio. Calha a boca, atrevido. Eu já não lhe disse que o Julinho não vem mais? Desculpe, dona Oswaldina. Dona Oswaldina, a menção Oswaldo Oswaldo a Aranha. mandaram o Julinho de castigo lá pra casa do português. Bem, Tá exilado em não se Portugal. fale mais nisso. Vamos agora ao ponto de hoje, a saber, verbo ser, conjugação moderna. Antigamente, Eu era, tu eras, ele era o quê? barbado. Atualmente, Eu sou, tu és, ele é. o quê? Raspado. A Revolução de 30, desde o processo eleitoral até o final dela, 31, se produzem mais de 60 músicas sobre ela. É uma quantidade de música, tem muito hino, muitas odes, aquelas coisas chatas, meio militares, etc. Mas o tom predominante é esse tom de brincadeira, de gozação, de sacanagem. Depois vem um pouco as odes militares, os hinos das legiões e tal. E já em 31 ali já começa de novo a brincadeira. E eu escolhi 2 delas para fechar essa coisa, que mostram como a brincadeira vai tomando conta de novo e, ao mesmo tempo, os novos horizontes para a luta política que se discutindo. Esse primeiro aqui é uma composição do Nelson Ferreira, que é talvez o grande nome do frevo. Nessa época não era frevo, ainda é uma marchinha, que ele toca, o grande nome do frevo Pernambuco, que faz uma brincadeira entre o partido de Getúlio Vargas, a Aliança Liberal, e os costumes liberais que começavam a mexer com a sociedade. Lá, você que quer liberar. Então vamos nós dois se desgraçar no carnaval. E aí, nós começamos com Lamartine Babo, vamos encerrar com Lamartine Babo, com uma marchinha antológica, GG, ou Seu Getúlio, ela é conhecida pelos 2 nomes, que ela mostra que tinha havido uma revolução, ou seja, tinha arma, tinha enfrentamento militar, etc., mas que havia uma disputa na sociedade das novas ideias. E está chegando a era do rádio, ou seja, e a música tinha um papel muito grande dentro disso. Então, Lamartine Babo, que depois, em 34, escreveria Quem Foi que Inventou o Brasil, onde ele saca essa coisa, ele sacava aqui, ou seja, como o Brasil estava mudando extremamente as condições da luta política e como que a música, e o rádio em particular, teriam um papel dentro disso. Só para lembrar, o rádio surgiu no Brasil em 26, 27, como sociedade de amigos. Algumas pessoas se cotizavam, tinham um sinal de rádio, era como se fosse sócio de um clube.
Evidentemente, isso não durou muito, não teve espaço. A partir de 28, 29, começa a haver rádios comerciais. Mairink Veiga, Roquete Pinto começam a ter. E a partir de 1931, se permite a publicidade em rádio. Quando se permite a publicidade em rádio, o Brasil vai ver o boom do rádio. Vai estourar. E em 36, eu acho, tem a Rádio Nacional. Mas mesmo antes da Rádio Nacional, o rádio, nós já estamos vivendo a era do rádio desde que se permitiu a publicidade no rádio. Então, essa música aqui do Lamartine, ela mostra essa transição do poder, ela mostra também a transição das condições da luta política. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. Xê, u, tu, L, O, Getúlio. Xê, u, tu, L, O, Getúlio. Só para dar um panorama para vocês e terminar, que aí abre para a fase de pergunta. O Brasil vai viver nos anos seguintes a era do rádio. E é também a era de uma grande afirmação do carnaval. Para vocês terem ideia, 40% das músicas lançadas nos anos seguintes eram lançadas para o carnaval. Então o carnaval era o grande momento vamos dizer, de condensação da vida musical no Brasil. O número de composições aumenta. Novos ritmos chegam, entende? Muitos ritmos do Nordeste, embolada, cocos, novos ritmos do Sul, ritmos de São Paulo, música caipira, ou seja, há uma diversificação musical extraordinária. Isso vai durar, a gente pode dizer, a era do rádio, até 1960 e pouco. O rádio é o principal instrumento de comunicação no Brasil. E aí a televisão começa a chegar. É também quando os discos em 78 rotações, as famosas bolachas, vão desaparecer, eles são prensados pela última vez no Brasil em 64, começam a aparecer os long plays, entende? E a partir de 64 pode-se dizer que o rádio vai ceder lugar à televisão como grande meio de comunicação de massa. Porque até 66, 65, ainda tinha mais televizinho do que televisão no Brasil, entende? Então, só a partir daí é que o rádio, embora vai continuar a ter um papel muito grande, ele cede espaço. E o carnaval também se transforma com a televisão. Ele deixa de ser, lá atrás eu tinha falado, ele deixou de ser uma festa bailada, desfilada, para ser uma festa pulada, cantada. Na década de 60, o carnaval passa a ser uma festa assistida, no fundamental, por causa da televisão. Você via o carnaval pela televisão. Só hoje em dia, que com os blocos de rua, o carnaval no Brasil está voltando a ser uma festa cantada. Então você tem, é um período que coincide com o crescimento do movimento popular, antes da luta pela democracia, pelas reformas, nos anos 50 e tantos, 60, vem o golpe de Estado. Temos 21 anos de ditadura, é aquilo que eu referi, nós vamos ter uma luta de resistência, de luta contra a opressão, contra a tortura, contra os assassinatos, contra as prisões, contra a falta de liberdade, cantando que o dia de amanhã pode ser outra coisa, e que vai ser outra coisa apesar de tudo que façam, etc. e tal. E depois você tem o período final da ditadura, que é uma música muito engajada e muito firme, muito forte, onde os ritmos vão se alterar. E com isso eu vou concluir. A partir de 60, a MPB predomina, não vai ser marchinha de carnaval, o samba tem um revival, aí a partir de final dos anos 70, começo dos anos 80, o rock vem com muito peso, a MPB começa a declinar, o rock dura 10 anos, se tanto, como música, e aí quem vai tomar o lugar é a música que vem da periferia, que é basicamente, a partir dos anos 90 e pouco, o funk, é o rap, é o reggae, por incrível que pareça, o repente nordestino que volta, entende? O samba reggae, ou seja, você vai ter diversas outras manifestações, porque você tem uma mudança profunda na indústria fonográfica no Brasil. A partir de 1990, ela se fragmenta. Não eram mais 4, 8 ou 30 gravadoras. Quem quisesse gravava o seu CD, o seu
o que fosse na garagem da sua casa com o seu computador, etc. e tal. Quer dizer, o rap cresce com isso, o funk cresce com isso, parte do rock ainda cresce com isso, e então você tem um fenômeno de uma fragmentação, tanto que eu digo o seguinte, o último volume do meu livro é uma antologia. É impossível querer achar que vai fazer algo sistêmico de recolher tudo, porque a produção no Brasil se fragmentou. Mas então é isso aí, eu estou aberto para perguntas, vamos lá. Muito obrigado, Franklin. A gente agora vai abrir um espaço de discussão bilíngue. Pouvez poser vos questions en français ou en portugais. Franklin répondra en espagnol, en portugnol. Je vais peut-être commencer par profiter de ma privilège d'avoir le micro dans la main pour faire un petit commentaire et poser aussi une ou deux questions, et ensuite on donnera la parole à la salle. Mais je voulais vous poser une question sur les styles musicaux. Vous avez fait un panorama extraordinaire de ces chroniques politiques à travers la musique, et on a entendu au sujet de cette période très particulière, très agitée de la vie politique brésilienne, différents styles musicaux déjà. Et à la fin de votre présentation, de votre exposé, vous avez évoqué cette diversification de la musique qui est aujourd'hui assez prodigieuse au Brésil depuis les années 60-70. Moi, j'ai un souvenir d'une opposition qui était très nette entre le rap de São Paulo, que les rappeurs de São Paulo considéraient comme politiquement conscients, et le funk de Rio, qui était considéré comme apolitique, et qui du coup ne mentionnait pas des grands problèmes de société, était simplement dans un registre de la diversion, dans un registre qui était uniquement pour produire des émotions et faire danser les gens, et il n'avait pas ce contenu, ce message. Alors la question à partir de là, c'est est-ce que à travers toute cette longue et très riche histoire, vous avez aussi pris en compte les styles musicaux, et est-ce que dès ces époques plus lointaines, il y avait certains styles musicaux qui se prêtaient plus que d'autres à la chronique politique? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que toutes les musiques, tous les styles musicaux ne se prêtent pas à la chronique politique. Il y a un rap politisé, et encore, il a décliné beaucoup ces dernières années. Et évidemment, la question que je suppose beaucoup de gens voudront vous poser ici, donc je la pose tout de suite, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, évidemment. Elle porte sur la crise actuelle, c'est-à-dire est-ce que la crise actuelle donne lieu à des chroniques politiques dans la musique, et dans quel style musical? Mais donc peut-être un premier commentaire sur cette question du style musical, et après je donne la parole à la salle. Eu acho a questão muito interessante, porque muita gente diz, hoje em dia não tem mais música sobre política no Brasil. É um equívoco. Simplesmente quem está fazendo música sobre política no Brasil é mais a periferia do que a classe média. E isso corresponde ao fato de que também o Brasil, nos últimos 20 anos, etc., é um país que absorveu grande parte da periferia no seu processo econômico, social, político, etc. Não estou dizendo que são dois jogos casadinhos, não, mas é algo que é um fenômeno mais amplo. O rap é extremamente político, e o rap tem uma diferença. Se você pegar as músicas políticas antes, mesmo na época da ditadura, você batia contra aspectos do sistema. O rap não, ele é uma música contra todo o sistema. Ele é contra a violência, contra o racismo, contra a opressão, ele quer escola, ele não está pegando uma outra coisa. Você pode dizer que isso é radical demais, isso é fácil. Talvez porque você não esteja vivendo a vida que eles viveram, que onde ser radical e bater de frente com o sistema para chegar a isso não é fácil. Entende? Então, o rap é uma música muito política. E o funk também. Existe um pouco essa história. O funk do Rio é mais relaxadão e tal, e o rap de São Paulo, esse tem pegada. Eu acho que o funk do Rio tem mais a cara do Rio. O rap de São Paulo tem mais a cara de São Paulo. Mas eu vou te pegar o último capítulo do meu livro. Ele se chama Eu Só Quero É Ser Feliz, que é um verso de o rap da felicidade, que na verdade não é um rap, ele é um funk. Mas o que ele está dizendo? Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar disso.
E ele adverte, tem um presidente novo, nós estamos com esperança, mas se não mudarem lá, nós vamos mudar daqui. E repara só, essa música faz um sucesso extraordinário, ela é tida como uma música descontraída, mas eu acho que ela, de uma forma descontraída, ela bate de frente com o sistema, igualzinho o Mano Brown está fazendo em São Paulo, batendo de frente com o sistema, com uma outra linguagem, uma outra coisa. Eu diria o seguinte, todas, com uma única exceção, todos os gêneros no Brasil fizeram música sobre política. Todos. Vai desde a cançoneta, a canção, a modinha, o lundu, até o rap, o funk, o reggae e o samba reggae. Mas tem um que não fez, que foi a bossa nova. A bossa nova é o único gênero que não fez música sobre política, porque nasceu muito vinculado a uma temática do amor, do sorriso, da flor, como se dizia antes. E também porque a bossa nova foi um período muito curto, foi de 58 a 61. Ela tem um impacto monumental do ponto de vista de influência posterior. Mas a bossa nova dura de 58 a 61, 62. E já em 61, 62, alguns dos principais nomes da bossa nova vão fazer música, entre aspas, de protesto, engajada. Vinícius de Moraes, Baden Powell, Carlos Lira. Não é que eles pararam de fazer Amor, Sorriso e a Flor, levaram muitas experiências, ensinamentos, características da bossa nova, mas eles foram se unir com um movimento que havia, que era um movimento por reformas na sociedade extremamente forte, entende? Então, eles fizeram. Mas tirando a bossa nova, eu atribuo ao fato de ter uma temática muito exclusiva, ter durado pouco tempo e, vamos dizer, ter sido, muitos dos seus talentos terem sido capturados logo depois pelo movimento da reforma de base, tirando a bossa nova, todos os gêneros no Brasil fizeram música sobre política, geralmente com esse caráter de crônica. A bossa nova é o gênero que é subversivo. O gênero é subversivo, mas a temática dela não o disco da... Como é que é o nome dela? Agora não estou lembrado. Da Silvia Telles. Ela dizia, o amor, o sorriso e a flor. A temática era essa, era o barquinho, era a noite que vem caindo. Era isso. Qui veut prendre la parole? Qui veut ouvrir la discussion? Senhor embaixador. Bom, Franklin, obrigado aí pela bela apresentação. O que eu notei é que, em geral, as músicas que você apresentou, as letras das músicas, são letras curtas. Né? Em que momento, nesse seu estudo, as letras ganham dimensão? Né? As letras deixam de ser apenas 6 linhas, 8 linhas. Bom, aqui eu escolhi trechos, mas a sua observação é inteiramente correta. O que nós temos? Se você pegar as cançonetas lá atrás, ou as canções, eram músicas de letras longas, que tem muito a ver com o que chamava o romance da Idade Média, entende? São letras que estão contando história. Quando vem a indústria fonográfica, e a própria indústria cultural, porque você, por exemplo, os próprios teatros de revista, as músicas começam a ficar menores para caber ali em 2, 3 minutos, que é para poder popularizar. Então você tem esse fenômeno. Depois as canções, as coplas, as coisas que vão ter no teatro de revista, tudo isso vai encurtando. Quando vem o samba e a marchinha encurtaram muito. Um dos meus maiores problemas, o maior problema que eu enfrentei em tudo isso não foi a pesquisa, é uma coisa chamada direito autoral, que é o seguinte: no direito autoral de uma música composta por um sujeito que morreu há 60 anos ainda não está em domínio público. É uma coisa... A lei de direito autoral no Brasil é terrível. É 70 anos ao ano posterior da morte do compositor. E quando ainda tem a gravação... Pois bem. Mas o que eu descobri? Eu, para botar um trechinho de uma marchinha ou de um samba, eu botava quase que ele inteiro em 30 segundos. Agora, se eu fosse pegar um baião, eu não fazia isso. Uma música caipira, eu não fazia isso. Uma embolada, eu não fazia isso de jeito nenhum. Um repente, de jeito nenhum, porque são músicas longas. Repara só. Música caipira, baião, embolada é o que tem a ver com o universo rural, onde tem mais analfabetismo. Tudo isso. Então as letras são mais longas porque já a música mais urbana, samba, marchinha, elas vão ser curtinhas porque o objetivo delas não é tanto contar uma história,
O objetivo dela é esse. O que nós temos? Nós vamos ter esse processo. Quando vem bossa nova, vale a mesma coisa, são músicas curtas. Quando começa a entrar a música de protesto, ela começa a crescer a letra de novo. O Chico Buarque tem letras monumentais. Para não falar no Renato Russo, entende? Que tem uma música lá, uma letra é 7 minutos de letra, quando vem o rock. Embora a maioria do rock também é condensado, tirando poucos casos, a maioria é condensada. Quando você vai para o rap e para o funk, a letra cresce de novo. Entende? Eu não quero afirmar que quanto mais cultura sofisticada, mais a letra diminui. Eu não quero afirmar uma coisa, mas eu digo que quanto mais indústria cultural sofisticada, mais tem pressão para você reduzir a letra, que é para você vender mais, para você atingir mais gente. É isso. Agora, o que nós temos uma tradição que vai e vem, sobe e desce, de letras longas e de letras curtas. Pardonnez-moi, je vais poser une question en français. Dans la continuation de ce que vous venez de dire, ce que je voudrais mieux comprendre, c'est les rapports entre ce qui est... bon, vous avez travaillé avec des documents, c'est ça qui est formidable. Mais ce que je veux mieux comprendre, c'est les rapports entre ce qui est, disons, la reproduction mécanique et puis ce qui est oral et spontané. Quelles sont les voies de passage entre un registre et l'autre? Essa questão tem a ver com um pouco uma pesquisa que eu estou fazendo hoje em dia. Porque a indústria fonográfica ela começa em 1902 no Brasil, e que é um dos primeiros países que tem indústria fonográfica. O Brasil logo teve um mercado fonográfico forte, é uma coisa importante, isso é claro. Quando começaram em 1902, o que faziam? Eles gravavam músicas que vinham da transmissão oral. Por exemplo, o que eu citei aqui, a Laranja da Sabina, ela é de 1890, 12 anos antes. Tem outras músicas que estão no meu livro que pegam o que vem diante. É a transmissão oral, até porque não tinha produção musical ainda para ser cantada e gravada pela indústria fonográfica. Então, tem um primeiro momento que você traz isso. Vem uma tradição oral que vem ali dos anos 80 até 1900 e pouco. Eu hoje em dia estou descobrindo que tem coisas que vêm de antes, mas que eu sequer percebi que tinham muito a ver com política antes, também porque eu tinha um foco em 1902 para frente, entende? Então, a tradição oral, ela invade a indústria fonográfica, mas ela, com pouco tempo, a indústria fonográfica, eu diria, domina a tradição oral. Vamos dizer, enquadra a tradição oral. Isso que eu estou dizendo, as letras passam a ser mais curtas. Não dá para ser uma letra como aquela que tinha 30 estrofes. Tem cancioneiros com 50 estrofes. Entende? Quem é que vai gravar uma música com 50 estrofes? Aí o cara reduzia ali para 8 estrofes, que já era longa. Entende? Então, é um processo que você tem de adaptação, uma via de mão dupla. Você vai beber na tradição oral, mas, ao mesmo tempo, você vai adaptar a tradição oral ao teu formato, ao modelo de negócio. Isso já vinha ocorrendo antes da indústria fonográfica com as operetas cômicas e os teatros de revista a partir de 1870 a 1880. Não é a indústria fonográfica, é a indústria cultural, entende? Que vai fazendo esse tipo de coisa. Mas, mesmo assim, é isso que eu digo, daqui a pouco aparece a música caipira, que faz um negócio com 15 estrofes. E vende. O dono da gravadora achava que não ia vender, o Cornélio Pires mostrou que vendia, porque tinha público para aquilo. Por quê? Aquele público ainda queria uma coisa mais antiga, entende? Então é um processo complexo, não é simples, não. Bueno, no voy a ensayar siquiera el portañol para que me entienda mejor en castellano. Primero agradecerle y felicitarle por la exposición, el trabajo que ha hecho. Yo encuentro dos temas bien interesantes. Primero, que lo político está en toda la vida cotidiana. O sea, en cada momento de la historia, lo político abarcó todo, ¿no? Y las expresiones y la lucha política es una lucha cultural también, ¿no? Por un lado. Creo que nuestras culturas originariamente son culturas orales, que no es lo mismo que ágrafas.
pero principalmente culturas orales, transmisión de nuestros conocimientos, nuestra visión del mundo oralmente. Creo que después hay una diferencia, entonces es lo rico del trabajo, yo veo, del trabajo que yo encuentro para mí, es este tema de verlo no intelectualizado, lo intuitivo, la cultura popular que se expresaba, no importaba con qué ritmo, porque creo que estudiar los ritmos, o sea, musicalmente hablando, puede ser más intelectualizar un proceso. Por eso a mí me encanta el bossa, pero por eso el bossa se puede decir que puede ser un género subversivo, pero que no hablaba de política. Tal vez es una lectura más intelectualizada, y la lectura que usted hace es una lectura más bien más de este lado cotidiano, intuitivo, práctico, ¿no? de la sociedade nesse momento. Não sei se me equivoco. Sim, claro. É o seguinte, uma das minhas dificuldades iniciais era definir o que é uma música sobre política. Não é uma coisa simples. Porque, em tese, tudo é política. Mas se tudo é política, você não consegue concentrar naquilo que é essencialmente político. Então, o meu critério foi o seguinte, tudo aquilo que se referia a líderes políticos, a processos políticos, a eventos políticos, a fatos políticos, era uma música sobre política. Entendendo que isso mudava de momento para momento. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma porção de sambas nos anos 1920 sobre o malandro e o trabalhador. Entende? Isso não era política. Quando Getúlio Vargas, depois que sobe ao poder, há uma política consciente da parte do Estado de combater a chamada malandragem e, ao mesmo tempo, afirmar o trabalhador enquanto um cidadão, a disputa entre a malandragem e o trabalho passa a ser uma questão política. Antes ela era uma questão comportamental, ela passa a ser uma questão política. Então, tem coisas que, e às vezes, tem músicas que não são sobre política, não foram compostas como músicas sobre política, mas foram ouvidas como músicas sobre política. E se tornaram músicas sobre política. Vou dar um exemplo para vocês. Carcará. Carcará é uma música sobre um gavião, um abutre no sertão. Ele não tem nada de político. Mas quando Bethânia, no show, entende opinião, ela fala, Carcará, pega, matar e come. Hoje em dia ela não canta mais matar e come. Ela fala, pega, mata e come. Ela adoçou. Mas era pega, matar e come. Era uma coisa de dizer o seguinte, nós vamos resistir à ditadura. Foi assim que foi entendido. Entende? Então, tem uma outra música, tem uma música sobre o Getúlio, que fala sobre o sorriso dele, depois que ele foi deposto, que se dizia que era uma música do Erivelto Martins contra o Getúlio. Não era, ele está gozando um cara que era um desafeto dele na questão de direitos autorais. Mas como ele fala do sorriso e você caiu do tablado, palhaço, etc., a oposição ao Getúlio cantou com uma música sobre Getúlio. Então, é muito complexo. Eu procurei ser estrito ao máximo, salvo no momento da ditadura, onde ser estrito eu não pegaria uma porção de músicas, tipo Carcará. Entende? Então, é isso. Eu acho que em outras épocas, talvez, coisas que são mais comportamentais tenham um conteúdo político maior. Por quê? Porque, às vezes, a política não tinha uma densidade, uma articulação tão forte. Então, eu digo o seguinte, é um pouco a conjuntura que define o que a música, se é sobre política ou não. Entende? Tem que ter flexibilidade. Mais vous avez privilégié les musiques contestataires. Non. Parce que Getúlio Vargas, il a commandé des sambas como forma de propaganda política. Não, mas tem as músicas sobre... é até interessante o seguinte. Em 37 veio um Estado Novo. Antes de 37, Getúlio não era um ditador, no sentido clássico. Primeiro, ele era um líder de uma revolução, até 33, 34. Depois ele é um presidente eleito. Claro que ele tinha uma matriz autoritária dentro dele o tempo todo, de fazer uma renovação, uma modernização do Estado brasileiro por cima, de uma via, digamos, prussiana, digamos assim. Ele tinha essa visão. Mas depois do Estado Novo, não, o Brasil é uma ditadura. E você tem a criação do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que estimula uma série de músicas. Então você de 37 a 41, 42, você só tem música a favor, não tem música contra.
Tá isso. Só tem música a favor, mas não são tantas assim. Você tem música sobre o aniversário do Getúlio. Salve o dia 19 de abril. E tá, estamos todos felizes. E tá. Mas o que acontece? Em 42, com a evolução da situação mundial e o processo de disputa interna dentro do Brasil para que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados, a luta política começa a ir para as canções que têm a ver com a guerra. Entende? E aí você vai ter uma coisa muito engraçada. Num primeiro momento, você tem o Brasil declara a guerra, músicas que o nosso timoneiro declarou a guerra, e as outras assim, o Brasil declara a guerra, está do lado da democracia, agora unidos venceremos com a democracia. E 2 anos depois, 1 ano e meio depois, 43, 44, ninguém fala mais do Getúlio. É tudo pela democracia, contra o nazifascismo, enviar tropas para combater o nazifascismo. A luta política vai se deslocando e, no final da guerra, você tem o seguinte: nós estamos voltando para o Brasil, os pracinhas, nós queremos democracia e nós queremos transformações sociais. É isso que muda inteiramente as condições da luta política. Por quê? Porque, apesar da repressão do Estado Novo, aquilo ali segurou 3, 4 anos. Depois disso, a luta política encontrou os mecanismos dela se extravasar através do quê? Do que era a grande batalha daquele momento, em todo o mundo, que era a da luta contra o nazifascismo. Boa noite, Franklin. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua palestra, por essa abordagem muito original da história do Brasil. E também por ouvir um pouquinho de português, porque apesar do francês ser la langue la plus belle do mundo, é muito bom estar ouvindo um pouquinho de português depois de tanto tempo na França. Bom, o Brasil vive um momento político hoje muito tenso e nós que estamos de longe, nós temos acompanhado, acredito que a grande maioria, muito pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. E eu tenho visto, pelo menos essa é a minha percepção, muita brincadeira também com a situação política do Brasil. Muitas charges, muitas canções, enfim. Como, de fato, o povo brasileiro tem há muito tempo se comportado em relação, como tu bem disseste, a essas tensões políticas que acontecem ao longo da história. E, junto com isso, sempre vem o jargão. Bom, é por isso que o Brasil não vai para frente, porque o povo brasileiro leva tudo na brincadeira. E, ainda que parcialmente eu não concordo com isso, eu acho que, apesar de todas as dificuldades que o povo brasileiro já passou, sobretudo na repressão, talvez em razão da heterogeneidade cultural que nós temos enquanto povo, enquanto uma miscigenação de raças, nós temos uma forma muito diferente de lidar com situações curiosas. E acredito que uma dessas formas seja o humor. Não sei se tu estás de acordo comigo, mas isso fica muito claro na tua abordagem em relação à música. E eu gostaria, se estiveres de acordo comigo, que tu falasse um pouquinho a respeito disso, de como tu vê essa questão do humor nessas abordagens todas dessas questões políticas na história do Brasil. Obrigada. Olha, eu acho que é muito interessante a questão, porque se você for pegar, eu não fiz um levantamento, mas eu acredito que, tirando assim um período dramático da ditadura, que não tem muito humor, eu diria que 70%, 80% das músicas são músicas que, de alguma forma, têm uma linguagem bem humorada. E, de um modo geral, são contrárias ao poder estabelecido. Não quer dizer que são revolucionárias, não, mas, de alguma forma, brincam com aquilo. É mais ou menos, como dissesse, eu não posso bater de frente com você, mas eu posso tirar um sarro de você. É mais ou menos isso que... E eu acho que isso é uma característica da luta política no Brasil. Foi sempre, e da produção cultural no Brasil. Isso não quer dizer que não há momentos de dramatismo, isso não quer dizer que não há momentos de enfrentamento frontal, mas, de um modo geral, nos períodos que não são esses períodos extremamente de confrontação, prevalece uma coisa de comer o mingau pelas beiradas, entende? É difícil traduzir isso para o francês, né? Mas é você... em vez de bater de frente, você enfraquecer o seu adversário, ou aquele que você quer criticar, pode não ser o adversário. E o humor é a melhor forma
existe para isso. Nós somos um povo, de um modo geral, tem esse costume, nós somos um povo bem-humorado. Por que nós somos bem-humorados? Você já imaginou um escravo, durante a escravidão, se ele podia bater de frente com o senhor de escravo? Ele não podia bater de frente com o senhor de escravo. Ele tinha o quê? Que defender a dignidade dele, de ser humano, apesar de escravizado, frente ao senhor de escravo. Ele tinha que defender aquilo, mas ele não podia defender um ponto que ele pudesse ser suprimido como pessoa. Ele tinha o quê? Que bater e virar e bater. Isso vale para o índio, igualmente, entende? Isso vale para os migrantes europeus que chegaram pobres, ou seja, nós éramos um país com uma elite extremamente concentrada e que bater de frente com ela era muito difícil. Então, eu acho que esse lado do humor, que ele não vem, se vocês forem pegar Gregório de Matos é humor puro, o tempo todo gozando e fazendo pouco das histórias. Dom João VI chega no Brasil em 1808 e já tem quadrinha para ele que, para fortalecer o caixa da coroa, ficava vendendo o título de barão, de visconde. Então, como é que é? Quem rouba pouco é barão, quem rouba mais é visconde. Entende? Já tinha todo mundo gozando. Depois vai pegar as músicas, tem as músicas de amor, as modinhas, mas a música que é a música mais de salão durante o século XIX, pelo menos os primeiros 50, 60 anos, mas a música que predomina nas ruas é o lundu, entende? Que é uma música geralmente maliciosa, brejeira, com gozação. Depois, quando chega a chansonete francesa, que vai para os cafés dançantes, a cançoneta no Brasil, ela é uma música o tempo todo de duplo ou triplo sentido, maliciosa. Então, isso está na nossa... E por que está? Porque a forma de você bater de frente com o poder, manter um mínimo da sua dignidade, enfrentá-lo, entende? Mas não ao ponto que você possa ser suprimido por ele depois. Então, o humor, eu não acho nem de longe que o humor seja uma forma menor de fazer política. Eu acho que o humor é uma forma inteligente de fazer política quando você está diante de uma opressão que te supera em muito e que você está numa etapa de acumulação de forças. Eu acho que é isso. Então, acho que o humor na música mostra, a meu ver, a capacidade que o povo brasileiro tem de enfrentar situações adversas e de encontrar caminhos para isso. Muito obrigado pela sua apresentação, gostei muito da palestra. Eu diria que adorei a palestra do ponto de vista, mesmo o embaixador da Bolívia colocou a simplicidade, mas do ponto de ver a relação entre a música e a letra. É uma questão que o senhor colocou ao final dos seus comentários a respeito do rap e a relação com a urbanização. Tem escritores que dizem que os novos juglares dos problemas da urbanidade são os raperos. Ou seja, eles estão refletindo o que outras músicas não fazem. No caso do Brasil e os grandes centros urbanos, o senhor acha que melhor estão refletindo ou colocando os problemas societais, os problemas mais sociológicos que políticos? Obrigado. Você vê, é difícil. É mais um problema sociológico, um problema político. Eu acho que é as duas coisas. É difícil você separar uma coisa da outra. Eu não tenho nenhuma dúvida, é o seguinte, o rap, o funk, o reggae, o samba reggae, que no Brasil o reggae em alguns lugares foi a forma de expressão principalmente do movimento negro, Maranhão muito, São Paulo, o samba reggae muito em São Paulo não, Bahia, o samba reggae muito na Bahia, são formas que você tem de quem lidar com a situação política. É uma população geralmente pobre, de periferia, em sua esmagadora maioria negra ou mulata, submetida a um cerco policial permanente, onde eles, em princípio, são suspeitos de alguma coisa, sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à saúde de qualidade, sem ter seus direitos respeitados. E o que é mais grave, tudo isso absolutamente naturalizado, como se isso fosse... Isso é o natural, isso é o normal, sempre foi assim e sempre será. A opressão, ela é especialmente terrível quando ela é natural. É a mesma coisa da escravidão. É natural que o negro seja escravo. É natural, porque ele é negro. E o absurdo é se ele não fosse. Entende? Então, o rap, o funk, o reggae, o samba reggae,
eu acho que eles batem de frente com o sistema. No meu livro eu defino isso sem estar com a preocupação de muito rigor, mas eu acho que é rigoroso. Eles são expressões de revolta política e bronca social. Bronca no Brasil é raiva social, é uma raiva dirigida. Entende? Eles são expressões de revolta política e bronca social, porque eles não se chocam contra o presidente, aquele partido, eles se chocam contra um sistema que naturaliza uma opressão, uma repressão, uma discriminação, uma desqualificação permanente de todos eles. Então, é sociológico ou é político? É sociológico. Mas é político também, porque eles estão batendo de frente com o sistema. Entende? Então, eu diria o seguinte, a classe média, ela pode fazer uma música que bata contra aspectos, fora de momentos dramáticos de ditadura, que bata contra aspectos, etc. Porque ela não tem um problema com o sistema. Ela é parte do sistema e parte não absorvida pelo sistema. Ela é as duas coisas. Mas o pessoal da periferia, o que eles podem fazer? Entende? Se uma polícia para eles, em princípio eles são suspeitos, e se ele se coçar muito, ele leva tiro. Como diz um rap. Hoje em dia, o camburão é o navio negreiro. É isso, a mesma repressão que tinha na escravidão tem hoje. E eu acho extraordinário que eles possam fazer esse vínculo histórico e, mais do que isso, eles possam produzir músicas sobre isso e, mais do que isso, possam vender músicas sobre isso até dizer chega. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro LP, agora estou na dúvida se foi o primeiro ou o segundo, dos Racionais MC, se alguém souber aí me diz, o Sobrevivendo no Inferno, vendeu 1.200.000 cópias pelo esquema alternativo. Não era uma grande produtora, não, a deles. Vendeu 1.200.000 cópias. O que mostrava o seguinte, nós não precisamos de vocês nem para vender CD. Isso quer dizer o seguinte, emergiu na periferia um movimento cultural, entende? Com vontade própria, com seus erros também, mas com uma capacidade, entende, de falar para milhões e milhões de pessoas, inclusive para quem é de classe média. Porque, como diz um outro rap, você não gosta de mim, que é a mesma coisa lá atrás que falava o Chico, dizem que o Chico falava para o Gás, você não gosta de mim, mas seu filho gosta. Eu não estou no sistema, mas eu entro por debaixo, entende? Quer dizer, então, eu acho uma coisa extraordinária, é uma coisa que me incomoda, eu acho que existe um preconceito contra o rap, que está diminuindo. Está diminuindo, mas me incomoda o preconceito que existe contra o rap, contra o funk, como se fosse, primeiro, uma música menor. Segundo, uma música americana. Claro que a música vem americana, mas ela vem uma música americana porque ela vem com conteúdo racial, de luta contra... E o resto da música? Não teve chansonete, que veio coisa da França, não teve cakewalk, que veio dos Estados Unidos, não tem o bolero, que veio... Nós somos um país aberto para todas as influências. Aliás, eu acho que isso é uma das melhores características nossas. Entende? Nós somos abertos para as influências externas, fazemos um coquetel, batemos no liquidificador e aproveitamos o que queremos. Não quer dizer que aproveitamos bem, mas aproveitamos o que queremos. Entende? Então eu acho que vale a pena. Eu lembro de um rap lá na época do Collor que dizia eu vou matar o presidente. Exato. Então, existe o equivalente agora na crise? Não, olha, eu quando lancei o livro, muita gente me perguntava, e tem música sobre política sendo feita hoje em dia? Mas é claro que tem. É como você falou aí, abrir a internet, você vai ouvir, porque hoje em dia a distribuição de música se faz no fundamental via internet. Então você vai ter música sobre o Helicoca, você vai ter música sobre o Helicoca. Você vai ter música sobre o Mensalão, você vai ter música sobre o Mensalão. Você tem música sobre tudo. Tudo fragmentado, isso é que tem que entender. Não tem um mainstream que canaliza tudo, não, é tudo fragmentado. Entende? Então, continua a se produzir música sobre política. A direita no Brasil, eu não tenho visto, mas deve estar produzindo música sobre... O outro lado não vai ter golpe, está produzindo música. Isso é absolutamente normal. Há uma disputa política e essa disputa política vem com seu viés musical. É evidente que, se você for ver, o viés musical das músicas, o viés das músicas de direita, são sempre raivosas.
o viés musical das músicas contra o golpe são sempre gozadoras, brincalhonas. Isso tem a ver com um é movido a ódio, o outro é movido a aspiração. Isso é normal, entende? Isso é normal. Eu queria que você, se você pudesse me ajudar a diminuir o meu preconceito em relação ao funk sobre a questão de gênero. Eu desconheço, então me ajuda, por favor. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Entende? Mas vamos ter claro, você tem de tudo. Você tem desde funks, entende, que desqualificam a mulher, desde mulheres funkeiras, entende, que dá um beijinho no ombro, tchau, tchau, entende? Quer dizer, ela já está indo para o outro lado. Eu estou dizendo o seguinte, estou pouco ligando para você, eu sou mais do que isso. Então, é um processo. Eu gosto de dizer uma imagem um pouco polêmica. O Brasil não é um potro fogoso, não é um cavalo que sai. A Argentina é um potro fogoso. Está aqui o embaixador da Argentina? Não. Está aqui o embaixador, mas a Argentina é um potro fogoso. A Argentina é um potro fogoso. Você vê a Argentina, ela forma maiorias políticas muito rapidamente e perde maiorias políticas também com rapidez. Por quê? É uma coisa mercurial, é a característica deles na luta política. O Brasil... Então, a Argentina, você olha a Argentina, o cavalo galopa, tira as 4 patas do chão, relincha, empina, corcoveia, você olha e diz, por que nós não somos igual a Argentina? Bonito assim, que faz essas coisas todas. Não somos. Nós somos um elefante. Muito grande. Elefante que galopar, tirar as 4 patas do chão, quebra a perna. Porque o peso, ele tem que tirar uma perna de cada vez. 3 pernas tem que estar no chão. Isso quer dizer o seguinte, nós formamos nossas maiorias políticas com muita lentidão. Porque o país é muito grande, é muito fácil você isolar um grupo que contesta e liquidar aquele grupo. Eu li uma vez no trabalho que achei interessantíssimo, o grande problema dos quilombos. Qual era o grande problema dos quilombos? Eles podiam vencer todas as batalhas, mas se eles perdessem uma, eles tinham perdido a guerra. Porque eles eram isolados. Quando você tem um adversário muito grande, muito poderoso, se você não tiver inteligência para lutar, para construir maioria, etc. e tal, você corre o risco de ser esmagado antes de chegar lá. Entende? Então nós somos um elefante. Nós custamos a formar a maioria. Nós levamos 40 anos terminando a escravidão, terminando com a escravidão. Desde 1850, do fim do tráfico, até 1880, terminando com a escravidão. 30 anos terminando com a questão social ser uma questão de polícia na República Velha. Nós terminamos com a ditadura, olha, em 1979, estava evidente que a ditadura não se aguentava mais em pé. Nós levamos ali, mais 5, 6 anos, não, 7 anos terminando com a ditadura, nem os militares aguentavam mais, eles queriam pagar, nós não conseguimos terminar. Entende? A questão social, tudo é penoso no Brasil. Isso também tem compensações. Você formou maiorias, para voltar atrás nas maiorias, você tem que formar uma nova maioria. Também é lento o processo. Por exemplo, hoje em dia, com todos os problemas, com todas as dificuldades, eu acho que o Brasil formou, ao longo dos últimos 30, 40 anos, uma maioria pela democracia. Tem gente que é contra. Tem gente que flerta contra as coisas. Tem gente que acha que rapidamente vai mudar. Eu não acho que é tão simples assim. Porque eu acho que o país fez opção, o elefante fez uma opção, e o elefante não vai dar uma... Se acontecer o que eu acho difícil que aconteça, espero não aconteça, de algum tipo de golpe ser vitorioso, não durará muito tempo. E eu acho que para ser vitorioso ainda precisa comer muito arroz com feijão. Por quê? Porque não é fácil formar maiorias, e eu acho que nós temos uma maioria no Brasil, hoje em dia, a favor da democracia, a favor da inclusão social, a favor de respeito a quem não pensa como a gente. Isso quer dizer que não tem um pessoal raivoso, enlouquecido, fascista, que se acha melhor do que os outros, embora sejam umas belas porcarias? Não, existe. Isso faz parte. Mas eu acho que o país como país, o povo como povo, a nação como nação, não vai voltar a ser uma ditadura. E quem tiver ilusão como isso, pagará um preço a curto prazo, eu acho.
e um preço monumental ao longo prazo. Eu vejo algumas pessoas que têm uma biografia de luta pela democracia, flertando com coisas aí. Eu digo, onde é que esse cara vai parar? Por que está fazendo isso? Enlouqueceu? Porque não aguenta esperar 1, 2 anos para fazer uma nova disputa política? Ou porque tem medo de que se fizer uma nova vai perder de novo? Tem que ter um discurso para falar com a maioria. Olha, vamos ter claro o seguinte. Os Estados Unidos, depois da Guerra da Secessão, durante 50 anos, os Estados Unidos teve, durante quase 60 anos, os Estados Unidos teve 2 presidentes democratas só, 2 mandatos. Durante 49 anos, foram todos republicanos. Por quê? Porque o Partido Republicano, naquela época, era um partido progressista. Era o partido que sustentou a luta contra a escravidão. E o Partido Democrata foi o partido que se ligou ao Deep South. Então, o que aconteceu? Eles não conseguiam ganhar a eleição, porque eles não tinham um discurso quanto o novo país que estava se formando. Apenas voltaram para o jogo quando começaram a discursar para a classe operária do Nordeste dos Estados Unidos e pararam a discursar para o Sul, quando mudaram o discurso. Porque os Estados Unidos também é um elefante. Eles se acham, mas são elefantes também. Entende? Ou seja, pode ter mais tecnologia, mas é um elefante. Formar a maioria não é simples. Quer dizer, então, eu digo tudo isso pelo seguinte, acho que apesar das dificuldades, do momento, da tensão, todos nós estamos muito estressados, estamos vivendo momentos terríveis, os conflitos entram muitas vezes dentro das próprias famílias, etc. Apesar de tudo, eu acho que o Brasil não vai jogar a democracia pela janela. Entende? Vai lutar por ela, vai construir, e independente dos acontecimentos, do que vai, o próximo passo, o outro, etc., a médio e longo prazo, quem ficar contra a democracia e agredir a democracia pagará um preço imenso por isso, seja na política, seja na história. Obrigado. Obrigado, Franklin. Merci pour cette conclusion optimiste. On en a besoin par les temps qui courent au Brésil aujourd'hui. Merci, je vous propose qu'on lève la séance parce qu'il est l'heure, donc il faut que nous interrompions. Merci beaucoup, c'était fantastique, c'est une conférence qui restera dans nos mémoires. Merci, Franklin. Bom, muito obrigado. Eu deixei livro de presente na biblioteca, então vocês podem lá consultar, tá?